Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é quarta-feira, dia de Trajetória Aliteração. No vídeo da semana passada, eu falei sobre o segundo estado de construção de sentidos no discurso, que é o estado metafórico. Aquele onde a gente parte dos sentidos imediatos e consagrados e tece com eles uma rede de significações mais individualizada, promovendo assim uma segunda mediação na construção de sentido do discurso. Caso você não tenha assistido ao vídeo, vai aparecer o card aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro e último estado de construção de sentidos do discurso, que é o estado pós-metafórico ou pós-metáfora. O objetivo final de toda essa nossa trajetória reflexiva, né? Isso significa que esse vídeo é o último dessa série, porque a gente encerra a nossa reflexão aqui, apesar de não encerrarmos o assunto aqui, porque é um assunto muito mais amplo do que os tempos que nós temos aqui nos vídeos, certo? E o que seria esse estado pós-metafórico ou pós-metáfora? É o estado de construção de discurso onde a palavra é usada de forma completamente livre, sem nenhum tipo de pressuposto para mediar a construção de sentido. Significa que as palavras que são colocadas no texto, que são utilizadas na construção do texto, elas não obedecem a nenhuma regra, seja semântica, seja gramatical, seja de compreensão, seja cognitiva. As palavras são utilizadas nos seus aspectos mais sinestésicos. A estruturação do discurso ela não segue nenhum padrão. A gente não parte de nenhum sentido mais imediato, consagrado, a gente não tece nenhuma teia de significações a partir desses sentidos, porque realmente pensa numa construção discursiva completamente livre de qualquer necessidade ou de qualquer regra. Qualquer tentativa de abordagem desses discursos a partir dos sentidos imediatos ou consagrados das palavras vai se mostrar inócua. A gente não consegue lidar com a compreensão desse discurso a partir dos sentidos imediatos, nem de sentidos polissêmicos, nem de nada disso. Vai aparecer para vocês um texto agora. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque alguns trechos desse texto carregam uma característica de discurso pós-metafórico muito marcantes. E é sobre eles que a gente vai falar, certo? Os caramujos flores são um ramo de caramujos que só saem de noite para passear. De preferência, procuram paredes sujas onde se pregam e se pastam. Não sabemos ao certo, aliás, se pastam eles essas paredes ou se são por elas pastados. Provavelmente se compensem. Paredes e caramujos se entendem por devaneios. Difícil imaginar uma devoração mútua. Esse texto é o trecho de um poema chamado Caramujos Flores, do Manuel de Barros, meu poeta preferido e de quem eu já falei aqui em alguns vídeos do canal. Então percebam uma coisa. Se a gente pegar dois versos desse poema, o primeiro, né, os caramujos flores são um ramo de caramujos. Caramujos flores, ramo de caramujos. Se a gente tentar pegar a ideia de caramujo, a ideia de flor, a ideia de ramo de flores, para tentar construir alguma significação para isso, o máximo que a gente talvez consiga é construir uma imagem, mas que também não vai ter um sentido muito lógico na nossa cabeça. E se a gente vai para um outro verso, paredes e caramujos se entendem por devaneios. Então, percebam, construção de sentido nisso é meio esquisito, né? A gente não consegue entender direito. Quanto mais a gente vai tentar entender o que são caramujos flores,
paredes e caramujos se entendem por devaneio. Quanto mais a gente tentar entender isso, pegar cada palavra no seu sentido imediato, tentar articular, a gente não consegue. Porque não tem elementos de articulação possíveis na construção de sentido dessas palavras. Aí algumas de vocês e alguns de vocês podem dizer, mas tem versos nesse poema que eu consigo entender bem. Claro, óbvio. Por quê? Porque o discurso pós-metafórico é um conceito que está sendo desenvolvido por mim. Então, não existe pós-metáfora, a ideia de pós-metáfora não existe fora das nossas reflexões, porque é uma ideia que está sendo desenvolvida nas minhas pesquisas. Então, claro que outros autores não vão necessariamente escrever textos inteiros em estados de pós-metáfora, né? Em estados pós-metafóricos. Tá? Mas eu só quis chamar a atenção para esses dois versos. Existem outros nesse poema, e o Manuel de Barros é um poeta, por isso que eu gosto tanto dele, que se utiliza muito de estruturas pós-metafóricas nos seus poemas, mesmo que não sejam nos poemas inteiros, né? Mesmo que não tenham poemas inteiros pós-metafóricos, mas ele tem passagens estruturadas num estado pós-metafórico de discurso, como no caso desse do Caramujo Flores, né? A gente pode ver que o estado pós-metafórico ele vai lidar com o que a gente vai chamar de criatividade terciária ou rizomática. Então, se a gente recuar aos vídeos anteriores, a gente vai ver que o estado pré-metafórico lida com a criatividade primária, o estado metafórico lida com a criatividade secundária ou relacional, porque a gente consegue relacionar os sentidos imediatos, e o estado pós-metafórico vai lidar com a criatividade terciária ou rizomática. Essa coisa de rizoma tem a ver com a ideia de rizoma desenvolvida por Deleuze e Guattari na obra Mil Platôs, né? Que ele vai falar da ideia da experiência da vida como uma experiência rizomática, enfim, a construção de sentido do mundo como uma construção rizomática, que ele vai contrapor a construção arboreal, né, de árvore, que tem raiz, tronco, galhos, folhas, frutos e tal. E é muito engraçado porque ele vai falar que essa construção de sentido em árvore, né, dá frutos. E a construção rizomática não dá frutos. Ou seja, não existe compreensão, não existe entendimento. O que existe é a experiência em si. O sentido nessa criatividade rizomática do estado pós-metafórico não vem de lugar nenhum. O processo de construção de sentido no estado pós-metafórico ele é de tal forma individualizado e é de tal forma interno que a mesma pessoa ela vai lidar de maneiras muito diferentes se ela, por exemplo, lê o mesmo texto mais de uma vez ou até mesmo durante a mesma leitura do texto, de um único texto, ela vai, como por exemplo a gente pode ver nesse poema do Manuel de Barros, que é isso. Você não consegue criar um processo de compreensão do primeiro verso e utilizar esse mesmo processo no último verso. Você tem que, a cada verso, criar um processo de construção de sentido diferente. Por quê? Porque no estado pós-metafórico, o discurso ele é de tal forma aberto que a relação que se estabelece com ele se dá em outras bases. É impossível de ser pré-elaborado qualquer tipo de intenção de compreensão na construção do discurso. Cada operação discursiva é única. Então, se uma pessoa vai escrever um texto pós-metafórico, ela escreve um texto, se ela vai escrever um segundo texto, ela não vai utilizar o mesmo processo de criação na construção desse segundo texto, porque é impossível. Cada processo é único. A mesma coisa o leitor. O leitor vai ler um texto pós-metafórico, ele vai ler o texto. Quando ele vai ler um outro texto, ele não pode utilizar os processos de construção de sentido que ele usou no texto anterior, até porque muitas vezes esses processos são totalmente intuitivos, são totalmente pulsionais, não passam pela consciência de si mesmos. Então a pessoa não sabe exatamente como é que ela conseguiu criar alguma imagem.
Né? Eu quero dizer que os processos de construção de sentido no estado pós-metafórico, eles são sinestésicos, eles não são conscientes. Eles são pulsionais, sinestésicos, porque a gente cria imagens, a gente cria sons, a gente cria texturas, enfim, a gente lida com o texto de maneira mais sinestésica do que de maneira mais intelectual, mais cognitiva. Eu vou citar aqui agora Deleuze e Guattari, um trecho da obra Mil Platôs, para vocês entenderem um pouco o que acontece se a gente tentar pegar um texto pós-metafórico e tentar entendê-lo, né, compreendê-lo daquilo que a gente chama de compreensão mais tradicional. Então, Deleuze e Guattari vão falar o seguinte: deixarão que vocês vivam e falem, com a condição de impedir qualquer saída. Quando um rizoma é fechado, arborificado, acabou. Do desejo nada mais passa, porque é sempre por rizoma que o desejo se move e produz. Então vejam, ele fala em desejo, e qualquer tentativa de você pegar um sistema rizomático e colocar nesse sistema arborificado de compreensão, você mata esse processo. Então, qualquer tentativa de compreensão do texto pós-metafórico, aquela compreensão lógica, vai matar a relação com o texto. Então, o que a gente tem que fazer enquanto leitor de um texto pós-metafórico? Mergulhar nessa sinestesia discursiva que é o texto pós-metafórico. Vai aparecer para vocês agora um outro texto, esse sim, inteiro pós-metafórico, que vai fazer vocês perceberem com mais plenitude tudo isso que eu estou falando. Então prestem atenção. O telhado de material indescritível deixa escapulir a luz interna, dando um aspecto opaciante ao ambiente, que, confrontado com a luz canina de um sol desanimado, oferece um espetáculo da mais alta gastronomia visual. O piso de madeira perolado, exceto nas escadas, onde predomina um emborrachamento alegórico, traz o brilho achocolatado de uma fantasia em carnaval fora de época. As paredes rebocadas com memórias fugidias, repletas de texturas violáceas, lembram quadros de uma exposição não inaugurada por falta de mecenatos. Bom, esse texto é um parágrafo de um conto ainda em construção, que está sendo escrito por mim. Então, claro que quando eu trato de um texto inteiramente pós-metafórico, eu estou tratando de um texto que eu escrevi, porque é um texto que já as minhas pesquisas sobre pós-metáfora partem justamente desses processos de criação literária que eu tenho, né, de textos que foram criados por mim e que estão sendo criados por mim. Isso não significa que quando eu escrevo esses textos, eu fico pensando, é pós-metafórico, então vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, não é. Como eu disse, mesmo no processo de criação, não existe nenhuma fórmula pré-estabelecida, não existe nenhum pressuposto. Eu sento para escrever e começo a escrever. E as palavras vêm, sem nenhuma lógica pré-determinada. E o texto sai. Qual é a melhor maneira de abordar esse texto, de ler esse texto? Sem nenhuma tentativa de compreensão. Porque qualquer tentativa de estabelecimento de relações de significação nessas palavras vai por água abaixo, porque a gente não consegue. Então vamos tentar imaginar, criar a imagem de um brilho achocolatado. Isso leva a sabores, isso leva a imagens, a brilhos, a texturas violáceas. Enfim, vocês percebam que é uma coisa muito sinestésica. Então isso seria um texto em estado pós-metafórico puro. Certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. A gente tem muita coisa ainda a dizer sobre a pós-metáfora, não é, né, uma pesquisa que está em desenvolvimento ainda. Mas eu acho que esses vídeos que a gente fez, essa série de vídeos, foram suficientes para vocês perceberem um pouco qual é o caminho
que a gente está trilhando nessa pesquisa sobre uma criação literária mais livre. Porque o objetivo de toda essa pesquisa é isso, é libertar o fenômeno da literatura, tanto na criação literária quanto na leitura de textos. Libertar mais, fazer com que a gente possa abordar os textos literários, seja criando, seja lendo, de uma maneira mais livre, de uma maneira menos padronizada, menos limitada por padrões. Esse é o objetivo da pesquisa. Tá? Nós poderíamos falar muito mais, só que eu encerro essa série por aqui, porque acho que foi suficiente. Então na semana que vem a gente vai começar uma outra série que eu ainda não sei qual é, a gente vai pensar aí no decorrer da semana, o que a gente vai trazer de reflexões a respeito de arte e literatura, que são sempre muito desafiadoras, né? E é isso, eu peço a todas e todos que comentem o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, visitem o blog, as nossas redes sociais, ajudem a gente a continuar com esse trabalho que a gente está tentando fazer com todo carinho e com todo cuidado. Tá bom? Valeu, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.